Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer a vocês aí pelos comentários, pelo feedback, pelos likes, pelos compartilhamentos que vocês têm feito, muitos comentários que fazem aí na parte da comunidade, onde às vezes eu posto ali alguma observação, algum pensamento, uma reflexão, e vocês contribuem ali com seus comentários, com as suas observações, e isso enriquece muito aqui o canal. Muito obrigado mesmo, o apoio que todos vocês têm dado aqui. Bem, como de costume, estou trazendo aqui mais um comentário, uma observação, uma solicitação. Como eu trago sempre, solicitações, experiências, comentários, perguntas, ataques. E agora nós vamos compartilhar aqui o comentário do nosso querido Fabrício Santilli. O Fabrício Santilli comentou assim, ó: Olá, Alexandre, a Sentinela 2021, páginas 14 a 19, um parágrafo, acho 14, diz: os membros do corpo governante não são donos da nossa fé. Segundo aos Coríntios 1, 24. Aí o querido Fabrício comenta: eles reconhecem Jesus como cabeça da congregação cristã e concordam de coração com tudo o que ele disse aos discípulos. Todos vocês são os irmãos. Isso jamais é verdade, diz o querido Fabrício. Pois se discordarmos do que o corpo governante diz, a pessoa é desassociada por apostasia. Eles escrevem uma coisa, mas praticam outra. A observação do querido Fabrício é em virtude de: o corpo governante diz assim, olha, nós não somos perfeitos, nossos ensinamentos podem sofrer falhas, estão sujeitos a erros, Jesus não prometeu o alimento perfeito, o escravo fiel discreto foi designado para dar o alimento, mas Jesus não disse que esse alimento seria perfeito, portanto a gente pode transmitir aí um monte de heresias, um monte de balelas, um monte de loucuras, delírios e devaneios, e estamos sujeitos a erros. Olha que humildade, quanta humildade, meu Deus, como eles são humildes. Bom, isso seria verdade se, em conformidade com esse reconhecimento, eles também admitissem que alguém pode discordar dos seus possíveis erros. Confere? É isso que o nosso querido Fabrício Santilli está chamando a atenção aqui, é para isso. Se eles reconhecem então que estão sujeitos a erros, que não são inspirados, que podem estar errados e o alimento não é perfeito, logo eles deveriam admitir que alguém questionasse tais imperfeições que poderiam ser apontadas. Mas é isso que acontece na prática? Obviamente que não. Eu sou um exemplo disso. Por exemplo, eu fui expulso e taxado como apóstata, servo de Satanás, porque eu apontei diversas doutrinas falhas que não estão em conformidade com o que a Bíblia diz, estão em conflito com o que a Bíblia diz, estão em conflito com o que eles mesmos dizem, porque eles mesmos se contradizem nas suas aplicações, porque eles alteram vez por outra. Hoje uma coisa é verdade, amanhã não é mais, mas eles não aceitam que você diga assim, olha, isso aqui não está em conformidade com a Bíblia, eu não vou seguir isso, não é aceitável. Prova disso agora nas publicações. Manual dos Anciãos, que tem a sigla SFL, capítulo 12, que tem lá uma listagem de diversos dos chamados pecados, a parte inclusive até do que a Bíblia diz, que a Bíblia descreve ali algumas coisas, que, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 11 ao 13, diz ali, ó, você sai de ter convivência com qualquer um que se diga irmão que seja. Aí tem uma lista lá de algumas características que nós vamos avaliar. Aquele tipo de pessoa ali, eu não vou ter uma associação íntima com ela. Claro que o corpo governante vai além disso. Ele diz que você não pode nem sequer dizer oi para aquela pessoa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas além disso, eles acrescentam outros chamados pecados que são passíveis da pessoa ser expulsa. Dentre eles está o que está na página 96, parágrafo 4. Apostasia. Lá diz assim: apostasia: causar divisões, promover seitas, enfraquece a confiança dos irmãos em quê? Vai lá no Manual dos Anciãos, se você tiver dúvida do que eu estou falando, pede por um ancião. Duvido que ele vai te mostrar o livro. Eu duvido. Mas pergunte se você tiver dúvida, quiser realmente tirar a teima do que eu estou falando. Irmão ancião, o livro dos anciãos, na página 96, parágrafo 4, ou lá onde
pode ter mudado os parágrafos, mas lá onde fala sobre apostasia, a questão da comissão judicativa, pecado de apostasia, ali diz que apostasia significa enfraquecer a fé, a confiança dos irmãos na organização. É isso que é apostasia? Pode ir no dicionário e ver. Do ponto de vista bíblico, apostasia significa você abandonar sua fé em Deus. Significa você ensinar coisas que vão de encontro com o que a Bíblia diz. Rejeitar o ensinamento bíblico. Isso, biblicamente, é apostasia. Mas o corpo governante encontrou outras explicações, outros significados para a palavra apostasia, o que inclui também você deixar de ter fé numa organização norte-americana. O livro Perspicaz, que é uma enciclopédia da Organização Torre de Vigia, 3 volumes, aqui no Brasil, em inglês acho que são 2 volumes, que é o substituto de uma outra enciclopédia mais antiga, que foi inclusive, todo o conteúdo dela foi em grande parte desenvolvido pelo ex-membro do corpo governante chamado Raymond France, que foi depois expulso da Sociedade Torre de Vigia lá nos anos 80. Ele foi um dos grandes mentores da confecção desse livro de 4 volumes chamado Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Era uma enciclopédia de 4 volumes azuis. Finais dos anos 80, então surgiu a enciclopédia chamada Estudos Perspicazes das Escrituras, com 3 volumes aqui para o português, no Brasil. No volume 2, página 984, explica ali sobre seita. Seita deriva-se de heresia, conforme a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do grego, do hebraico para o grego, deriva de heresia, conforme a Septuaginta, um grupo de homens, veja se isso não se enquadra exatamente no corpo governante. Ó. Seita, criar seitas. Isso também é caracterizado como um pecado grave contra a Bíblia, criar seitas. Conforme a Septuaginta, um grupo de homens que se separa de outros e seguem seus próprios princípios, seitas ou partidos, algo que divide. O corpo governante, dentro desse conceito de seita, é um grupo de homens que cria seus próprios princípios, suas próprias ideias, suas próprias interpretações. Eles estão divididos dos demais grupos religiosos. Eles saíram do meio dos grupos religiosos, porque os que compõem o corpo governante vieram de outras religiões, e criaram ali as suas próprias interpretações, aquilo que eles consideram verdade hoje, né? Porque amanhã eles podem mudar. E quem discorda disso é considerado um apóstata. Acredite se você quiser. Então o nosso querido Fabrício Santilli tem toda a razão em dizer: isso é jamais verdade, pois se discordarmos do que o corpo governante diz, nós somos desassociados e acusados do pecado de apostasia. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Acha que isso é característica de uma seita de controle mental? Ou está certo, é isso mesmo, está tudo bem? Né? O corpo governante pode mesmo se equiparar à autoridade da Bíblia. Quem discorda da Bíblia é a mesma coisa que discordar do corpo governante. Está tudo certo. É isso mesmo? Qual é a sua opinião? Gostaria de saber. Coloca aí nos comentários, por gentileza. Eu agradeço a atenção de vocês. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Obrigado, querido Fabrício Santilli.